Moradores podem ter acesso às imagens do condomínio em tempo real? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Morar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil do que parece. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, como de praxe, né, faça sua inscrição aí no nosso canal, contribui com a gente para que esse canal seja mais bem visto aqui no YouTube. Também não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações quando novos vídeos entrarem no ar. E dê o seu joinha caso, ao final desse vídeo, você acha que essa informação foi relevante para você e para outras pessoas que também podem se beneficiar dela. E se você também conhece ou quer conhecer o Jornal do Síndico e receber os nossos exemplares, encaminhe aí a sua solicitação pelo nosso número de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, a presença da advogada especializada em direito condominial, Pamela Gontijo, que atua na região aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorar. Obrigada, Márcio. Obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse canal, compartilhando aí conhecimento e trocando ideias sobre o mundo condominial. Então, Pamela, essa questão das imagens, né, que o condomínio, porque hoje, você pensar em condomínio, você já pensa um condomínio que tenha pelo menos algum sistema de segurança, né? E hoje, quando a gente fala em sistema de segurança, a gente está falando em câmeras posicionadas em determinados locais do condomínio, né? E a tecnologia também evolui demais, e hoje existem aplicativos, né, que quando é implantado o sistema de segurança, existe a possibilidade, né, do síndico ou até dos moradores terem acesso às imagens dessas câmeras em tempo real, né? Essa possibilidade é possível? O síndico pode liberar isso para todos? Como é que você vê essa situação aí? Então, Márcio, eu costumo falar que as câmeras dentro do condomínio é um investimento. Hoje, qualquer tipo de condomínio que seja um condomínio pequeno, um condomínio grande, um condomínio comercial, um misto, condomínio clube, câmera em condomínio é investimento. E investimento, a gente está falando aí tanto de uma câmera que tem ali uma boa visualização, um bom zoom, de preferência aquelas mais tecnológicas que conseguem captar som. Por quê? Porque as câmeras hoje em dia, elas vão muito além de só resguardar a segurança dos condôminos, né, dos colaboradores, dos funcionários. É uma ferramenta de trabalho junto com a gestão do condomínio, porque a gente não pode fechar a mente só para situações que são de desastre, vamos, né, de urgência, que é o caso de furto, o caso de um acidente. A gente está falando do uso das câmeras também para inibir condutas antissociais, para verificar se as pessoas estão respeitando as regras do condomínio. Então, tem todo esse contexto que a gente precisa abordar antes da gente adentrar na pauta principal, que é a deliberação, né, porque precisa deliberar, ou acesso a essas imagens em tempo real. Então, a gente toma de partida aí primeiro, precisa ter deliberado em assembleia essa instalação das câmeras, principalmente se for um condomínio mais antigo, né? Porque agora os condomínios novos que estão entrando, o Márcio sabe disso, que o Márcio trabalha também com esses condomínios mais novos, que a maioria já vem já com o sistema todo de monitoramento através das câmeras. Mas a gente trazer os condomínios mais antigos, isso aí dos anos 70, 64, né? Que aqui em Belo Horizonte, pelo menos, é muito comum esses condomínios antigos, não tinha essa questão das câmeras. Então, as câmeras são abordadas em assembleia de condomínio, são deliberadas até mesmo para os pontos que as câmeras vão ficar. Então, partindo primeiro dessa premissa, que é a assembleia de condomínio, para deliberar sobre os pontos das câmeras, a gente também vai adentrar sobre a questão se pode ou não pode ter o acesso em tempo real.
que é o acesso em tempo real? É aquela opção que você tem de somente assistir. Você não consegue gravar, você não consegue voltar, você não consegue fazer absolutamente nada. Só que qual que é o porém que a gente tem sobre essas questões? Quando a gente faz a instalação das câmeras dentro do condomínio, a gente está falando colocar as câmeras em áreas de grande circulação ou que tem uma circulação substancial de pessoas, exatamente para que ela atenda ali o objetivo dela, Objetivo. né? Porque não vai fazer sentido nenhum você colocar num ponto cego, onde que não passa absolutamente ninguém. Não vai fazer Não sentido. vai? Então, Não faz sentido colocar num ponto cego e também não faz sentido direcionar para um ponto específico que coloque até a intimidade de um morador, exatamente. né, exposta. Exatamente. Então, qual que é o primeiro ponto? A gente vai colocar em todas as áreas comuns do condomínio. Tá, é um condomínio que tem área de lazer? Aí a gente vai ter ali um parque recreativo para as crianças, né? A parte da piscina. Essas áreas elas vão ter câmera? Tá, se a gente deliberou sobre o acesso das câmeras em tempo real, a gente vai ter as câmeras em tempo real com relação a essas áreas também. Então, a gente pode observar que é um assunto muito delicado, por quê? Porque as pessoas que são proprietárias e os moradores precisam estar cientes da responsabilidade que elas têm em mão a partir do momento que elas deliberam e escolhem ter acesso a essas imagens. Cabe ao síndico, seja ele síndico orgânico, seja ele síndico profissional, se atentar dentro do edital de convocação, que é algo que a gente sempre bate na tecla, né, Márcio, da importância. Gente, começa lá do zero, o edital de convocação, ele tem que vir muito bem explicado sobre as pautas que vão ser deliberadas, porque é a partir dessa pauta que vai deliberar, que vai ter uma ata, e essa ata vai ser um documento tão importante que vai influenciar em toda a vida do condominial. Se o síndico, o subsíndico esquecer de um detalhezinho e falar, ah, não, os condôminos podem ter acesso às câmeras em tempo real. Então, quer dizer que pode ter acesso às câmeras que estão na piscina? Acesso às câmeras que estão ali na área onde ficam as crianças? Então, acho que o primeiro ponto, Márcio, não sei se você concorda comigo, é o corpo da gestão, o corpo ali que faz parte da gestão do condomínio, se atentar a esses detalhes, certo? Então, já verificou já aonde que vai colocar as câmeras? Tá. Nós, moradores, queremos ter acesso às câmeras em tempo real. Aí eu já vou responder a pergunta já, é possível? Sim, é possível. Tá. Aí o síndico ele tem que se atentar quais câmeras que eu vou disponibilizar para esses moradores. Por quê? Porque a gente vem sobre as questões da LGPD, sobre as questões da intimidade, da privacidade, da segurança. Quais as câmeras que o síndico ali dentro do condomínio ele pode disponibilizar em tempo real sem que vai prejudicar diretamente as pessoas? Por quê? Porque da mesma forma que eu estou aqui olhando as imagens, eu tenho um outro celular que pode gravar. Qual que é a segurança que o condomínio ele vai ter com relação a isso? Porque existem pessoas e pessoas, pessoas que têm um caráter que realmente são honestas, que estão com um caráter bom, tem outras pessoas que estão ali só para prejudicar. E, infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade. Então, tá. Então, a grande circulação, igual eu e o Márcio estávamos conversando alguns minutos antes dessa gravação. É ali na entrada da garagem, entrada e saída de veículo, entrada e saída de pedestre, ou no local aonde que recebe a entrega de correspondência, de encomendas, ok, faz sentido, né? Faz sentido. Agora, o que é importante se atentar? Durante essa deliberação, o síndico ele já tem que estar pronto já com o termo de responsabilidade. Porque independente de ser áreas de grande circulação, ali vai ter veículos que vai dar para você verificar a placa do veículo. Se tiver inimizade dentro do condomínio, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas podem usar isso a favor delas negativamente. Então, tem ali o termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade ele tem que ser bem fechadinho. Por quê? Apesar do condomínio ele responder subsidiariamente sobre todas as situações que acontecerem sobre vazamento de imagens, ele já se inibe e se resguarda, nem que seja um pouco, até mesmo para colocar ali no polo passivo da demanda essa outra pessoa, porque tem um termo de responsabilidade, é um termo completo que informa ali que a pessoa vai responder civil ou criminalmente da disponibilização das imagens.
Ou mesmo, por exemplo, outra questão, imagem de tempo real, que eu escuto muito em assembleia de condomínio. Pamela, a gente quer disponibilização da imagem real por segurança. Eu quero ver se o meu filho está chegando da escola, no horário certo. Eu quero saber se a minha Tem algum esposa está chegando risco, no né? horário, Algum risco algum risco. iminente na portaria, a hora que ele estiver chegando. Exatamente. Só que da mesma forma que a gente pode utilizar essa ferramenta como algo de segurança, ela pode ser utilizada para outro lado. Quantos casos interpessoais que a gente encontra aí nos noticiários, todos os dias, falando do marido que queria vigiar a esposa, ou da esposa que queria vigiar o marido para saber qual era a rotina, né? Infelizmente, a gente tem casos aí de crimes assim contra crianças mesmo, de, não sei se eu posso falar, pedófilos, né? Pode falar? Aham, sim. De pedófilos que fazem o uso dessas imagens para poder vigiar a rotina da criança. Então, tudo isso tem que ser levado em conta dentro da Assembleia para que as pessoas fiquem atentas. Por que que eu vou um pouco além? A última Assembleia de condomínio que eu participei, que foi em dezembro, de um condomínio relativamente grande, lá são 244 unidades lá. E uma das pautas da Assembleia era exatamente essa, sobre a disponibilidade das câmeras em tempo real. E aí, o que eu achei muito engraçado, Márcio, é que as pessoas elas ainda não se tocaram que elas moram em condomínio, e condomínio diz respeito à coletividade. Aí, cada um, durante a Assembleia, tinha uma desculpa para ter acesso à disponibilidade das imagens das câmeras. Ah, é porque eu quero ter acesso à piscina, porque eu quero saber se a piscina vai estar cheia ou não para mim ir lá usar. Isso acontece. Ah, porque eu quero ter acesso às câmeras da garagem, porque o meu vizinho, que é da vaga ao lado, ele fica colocando torta e eu quero pegar ele no pulo para poder tomar as providências. E falaram isso na Assembleia mesmo. Então, assim, você entende que em um contexto de coletividade, por mais que a maioria vai querer usar essa ferramenta como um plus da segurança, vão ter pessoas que vão usar com uma finalidade totalmente distorcida e vai colocar o condomínio em uma situação totalmente de risco, ele vai ficar vulnerável. Então, assim, claro que a coletividade que vai decidir, é sempre a maioria que vai decidir e é essa decisão que vai prevalecer. Mas cabe ao síndico, seja ele morador, seja ele profissional, alertar e informar sobre essas questões que são exceção, mas podem acontecer. E, inclusive, Daí, deixar isso registrado em ata. é, e daí a necessidade, né, numa assembleia dessa, de uma assessoria, tanto jurídica quanto Sim, do profissional de segurança, né, que já está acostumado com essas sim. questões. Aí, por exemplo, as pessoas falam, Márcio, que eu acho que você também já deve ter ouvido. Ah, mas é meu direito. Eu quero saber se quando eu estiver chegando de madrugada do serviço, sei lá, a pessoa trabalha com plantão. Então, ela costuma chegar 3:30 da manhã em casa. Eu quero saber se na rua, porque tem aquelas câmeras que pegam parte da rua ali. Se tá tudo tranquilo para mim entrar com o meu carro, né? Tal. Beleza. Então tá, olha só, aqui tem um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade tem duas laudas, é um termo grande exatamente que é para resguardar você que é proprietário, que se der ruim para o condomínio, quem responde são os proprietários. As pessoas têm que se tocar que os proprietários é como se eles fossem um sócio investidor do patrimônio deles ali. Então, eles respondem diretamente de tudo que acontecer com o condomínio. Tá, beleza, assina esse termo de responsabilidade. Aí a gente entra em uma outra questão, Márcio, muito engraçado. Quando eu falo assim, gente, vocês querem ter acesso? Aqui, eu não estou fazendo o papel de vilã aqui, não. Eu não quero brigar com vocês. O meu papel aqui, ele é meramente informativo. Eu tenho que falar para vocês a realidade. Se vocês querem ter acesso, assina o termo. Ah, não. Mas eu não vou me comprometer. Eu falei assim, ai, mas espera aí. Ah, é porque eu falei assim, eu acho engraçado. Depois acontece uma tragédia aí que uma criança some dentro de um condomínio. Porque uma coisa é condomínio de 12 unidades, 6 unidades. Outra coisa são condomínios que tem 600 unidades, 400 unidades. Tem controle, Márcia. A gente não dá para ter controle para falar fulano é bom, é honesto, é íntegro. Fulano não é honesto, não é íntegro. Até porque a gente não pode nem adentrar nessa questão, né? E aí, como é que vai ficar? Quem vai se responsabilizar depois com relação a essas imagens? Então, assim, a disponibilização das imagens em tempo real é super interessante.
ela vai atingir o objetivo dela, que é a questão da segurança, e deixar as pessoas mais confiantes na entrada e saída da rotina ali dentro do condomínio, questão de horário, mas também existe um outro lado, que é um lado muito obscuro, e que cabe ao síndico deixar isso devidamente público e descrito na ata, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, pode disponibilizar, mas tem que tomar esses cuidados. E nesse ponto, esse termo de responsabilidade é essencial, né? Até porque você citou, en passant, aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exatamente, exatamente. Aí, por exemplo, nessa assembleia a gente estava conversando. Ah, mas eu quero saber se minha filha vai estar na piscina e se vai estar tudo bem. Primeiro que a gente entra naquela questão que menor de idade não pode ficar circulando em condomínio sem ter uma pessoa ali que é o Inclusive, tem um responsável. projeto, né? Tem um projeto na Câmara falando Sim, sobre isso, nessa questão exatamente. das crianças Outra sozinhas nas coisa, áreas comuns. você quer saber se a piscina tá cheia, se não tá? Pergunta no grupo. Deixa de ser preguiçoso, desce, vai lá ver. Eu acho um absurdo a pessoa vir com essa, porque imagina se uma criança ela tá ali brincando, ou é uma mulher, tá no horário dela de lazer, e não, e a gente vai além ainda. A gente vai além. Será se é coerente? Vou perguntar primeiro a opinião do Márcio. Você acha coerente que essas imagens em tempo real elas sejam disponibilizadas para a portaria? Que o porteiro ele tem acesso ali às imagens em tempo real de todas as câmeras? Isso também é algo para ser abordado, porque a gente está falando de um colaborador, ele pode ser contratado diretamente no condomínio, mas pode ser um terceirizado. A gente também não sabe como vão ser usadas essas imagens. Na sua opinião, você acha que tem que ser disponibilizado, não tem? O que você Então, entende? igual a gente estava conversando antes da gente entrar, eu acho que assim, tem que ter um cuidado muito grande, tem que ser levada à deliberação, e eu acho que em determinadas regiões, né, onde a câmera está instalada, o que ela está captando de imagem, deve ser captado, mas não deveria ser disponibilizado totalmente para qualquer Sim, pessoa. Seria uma questão de segurança que fique em arquivo, né, registrado, para se acontecer qualquer acidente ou até casos de vandalismo no condomínio, sim, né, isso pode ser resgatado, né, para uma posterior averiguação, né, do que pode ter sim. acontecido, Eu mas não concordo 100%. disponibilizado totalmente. Eu compartilho dessa mesma visão. Então, assim, Márcio, o que eu vejo que é o mais engraçado na prática é que as pessoas elas se iludem muito com essa ferramenta, porque é aquela coisa, na teoria é tudo muito lindo, né? A teoria é tudo muito lindo, a gente sabe da gente, vai usar para o nosso bem, só que o meu bem, o que eu quero de bem para mim, não é o bem que você quer para você. As pessoas, infelizmente, moram em condomínio, ainda não têm noção da coletividade, cada um acaba pensando em si. E aí eu vejo que em assembleia. Na hora que eu falo assim, não, gente, tem problema não, olha só. Eu já vou com o termo de responsabilidade pronto. Eu já deixo tudo pronto. Para mim, não tem essa de, vou ler. Não, o termo tá aqui, eu leio em voz alta, tiro as dúvidas que agora, que, se vocês deliberarem sobre o acesso, todo mundo das unidades que tiverem acesso em tempo real, proprietário ou não, Exato, vai assinar esse termo. Isso não existe. Aí as pessoas recuam. Eu acho isso muito engraçado, porque elas querem ter o direito, mas não querem ter responsabilidade. exatamente. Agora, ô Então, Pamela, então, só porque eu sei que a gente vai, para não estender muito aqui, mas eu sei que vai ter comentários sobre isso, e a gente já fez um vídeo também sobre isso, essa questão da solicitação, né, de imagens gravadas. Qual a sua opinião sobre isso? Se o síndico, como que o síndico pode disponibilizar isso? Aleatoriamente ou só com uma decisão judicial ou policial? Como é que você vê essa questão? Que eu sei que aqui vai ter ai, Marcos, esse tem comentário. um assunto, a gente sempre tem um assunto dentro do condomínio que a gente tem uma como que é? É que é predileto, uma favoritação. Eu tenho pela questão das câmeras de condomínio, porque eu nunca vi dar tanto problema igual dá. E, assim, eu sou apaixonada em estudar sobre essa pauta. Por quê?
Quando a gente está falando sobre imagem das câmeras dentro do condomínio, a gente está falando estritamente para falar sobre a segurança. E quando a gente fala sobre a segurança, tanto patrimonial como física, dos moradores, que não é só dos condôminos, que é dos moradores, a gente precisa ser muito específico, porque às vezes as pessoas querem ter acesso a essas câmeras para uso indevido. Então, primeiro, quando que o síndico vai ter que disponibilizar essas câmeras? Primeiro que vai vir isso E uma nos demanda, documentos né? principais do condomínio. Vai ter uma demanda. Mas, normalmente, os principais documentos do condomínio, ele vai abarcar algumas situações específicas. Então, por exemplo, assim, em caso de furto, que é o que acontece muito no condomínio, caso de furto, caso de roubo, caso, por exemplo, de avaria em algum veículo, para descobrir se o veículo sofreu avaria dentro do estacionamento ou não. Em caso, por exemplo, de quem deixou Agressões, por. Oi? agressões. Agressões. Só que para que ele disponibilize isso, ele tem que ter a especificação do caso. Então, que dia que aconteceu? Dia, horário, quem são os envolvidos? Primeiro, ele vê a imagem, e aí vai partir do senso crítico dele e do bom senso dele também, com relação àquelas imagens, se faz sentido disponibilizar ou não, e até mesmo envolver o conselho, porque quando a gente está falando sobre envolver o conselho, é que aí a decisão ela se torna mais ampla, que o conselho normalmente são pessoas que fazem parte do condomínio, são moradores, e para eles também é interessante essas decisões, porque de certa forma vai refletir. Então, o que que o síndico pode fazer? É algo que é relativamente simples, chama, mostra na tela, aí a pessoa vai tirar a dúvida com relação ao que aconteceu, chama os envolvidos, mostra a imagem e pronto. Não tem necessidade de você disponibilizar aquilo. Até porque o síndico, ele também exerce uma função de mediador, de conciliador dentro do condomínio, até porque ele tem que ser imparcial, ele não está ali para gerar conflito. É uma situação que vai precisar disponibilizar as imagens, aí é algo mais sério, porque a gente não sabe o que que o outro vai fazer com aquelas imagens. Então tá, é, assina termo, que é o termo de responsabilidade, que eu amo falar termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade para tudo, gente. Assinar, datado, horário, com conteúdo, tudo certinho. Se você achar que são situações mais simples, que não vão entrar num alvoroço muito grande. Agora, é caso de crime? São crimes. Então, a gente precisa falar aí sobre o pedido de uma de uma autoridade, que seja o delegado, que caso ele estiver investindo, por exemplo, investigando através de um inquérito judicial, e aí ele vai fazer esse pedido dentro do inquérito judicial. Aí quem vai entrar em contato com o síndico vai ser ou um escrivão ou um investigador, que são exatamente os servidores dali, ou então dentro de uma via judicial, quando já tem um processo já que está discutindo um objeto determinado que envolve aquelas câmeras. Agora, o que que é interessante a gente falar, Márcio? Se depois eu não tiver sido objetiva, você volta e me retorna com a pergunta, tá? Mas é porque eu acabei de lembrar. Ontem uma cliente minha, que ela é síndica, ela me fez a seguinte pergunta. Pamela, a gente tem uma câmera, algumas câmeras aqui no condomínio, que ela dá para o passeio. Mineiro fala Isso. passeio, né? Não sei como é que Passeio. fala. Passeio. Mineiro fala Calçada. passeio. Calçada. E nós recebemos um pedido de pessoas que não moram no prédio, que não residem aqui, que foram furtadas, né? Desculpa, foi roubo. Foram roubadas em frente ao nosso condomínio e estava solicitando essas imagens. Eu tenho que disponibilizar para essas pessoas? Aí a gente entra nesse assunto exatamente que a gente está falando. Tem um boletim de ocorrência? Existe um pedido dessa autoridade? Essa autoridade que eu falo é uma autoridade de um órgão público competente, que vai estar ali a assinatura dela, aí vai ter o número dela de identificação, aí vai vir uma pessoa pedindo, aí você pode disponibilizar. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de um crime, de um roubo, pode ser que isso seja resolvido rápido, como isso pode ser resolvido daqui 6 meses, 8 meses. E aí, o que que o síndico ele pode fazer para se resguardar com relação a esse sentido? Guarda as imagens, grava, deixa ali salvado, ó, dia tal, teve o tal ocorrido, guarda as Período. imagens. Se caso acontecer de vir esse pedido, o síndico ele já se resguarda com relação à sua responsabilidade de disponibilizar. Olha, eu recebi o pedido no dia tal, a pessoa formalizou, mas eu estava esperando que houvesse
uma declaração, né, um pedido judicial, um pedido de uma autoridade judicial nesse sentido. Então, assim, eu acho um assunto muito interessante. Eu acho que as pessoas ainda elas confundem muito até que ponto que elas podem ter acesso. Elas acham que o direito individual delas sempre vai sobrepor ao da Prevaleça. coletividade, e nem é. E eu vou além. Outro caso também que é muito comum, Márcio, que eu acredito que você também deve ler muito sobre isso, escutar muito sobre isso, é o caso de recebimento de encomenda na portaria, e essa encomenda simplesmente some. E aí a pessoa quer porque quer ter acesso às imagens das câmeras, porque, de certa forma, quer responsabilizar a empresa que fez a entrega ou verificar o que aconteceu com a entrega. E aí o síndico fica naquela sinuca de bico, né? E aí eu entro de novo. Em vez de disponibilizar a imagem física, a gravação, que você vai colocar na mão de terceiros, ainda mais de uma empresa fora do condomínio, chama as partes envolvidas, senta e vê as imagens que foram gravadas, volta a ver, conversa, porque é uma forma de, certa forma, abrir para a pessoa resolver a situação, que ela vai ter uma diretriz, e de certa forma ela vai resguardar o condomínio. Porque essa questão de disponibilizar imagem, eu não sei, eu fico morrendo de medo, daqui uns dias tá lá no TikTok rodando essa imagem ali do condomínio. Exatamente. Aí um proprietário que não concorda com isso, via judicial, lá vai o condomínio responder. Exatamente. Essa foi Pâmela Gontijo, advogada especializada em direito condominial aqui da região de Belo Horizonte. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Pâmela. Eu que agradeço. Eu acho que esse canal aqui está crescendo cada dia mais, né, Márcio? Somente com assuntos aí extremamente relevantes para o mundo condominial. Quem assiste aqui os vídeos, eu tenho certeza que vai estar enriquecendo profissionalmente, como pessoa também, porque eu acho que a gente tem uma troca muito valorosa. E eu espero que esse conteúdo de hoje, que sobre as câmeras, tenha feito sentido para os internautas do Comorar, né, Márcio? Ah, eu espero que sim. Eu acho que vai fazer todo sentido. E espero também que nossos internautas compartilhem também, né, esse vídeo, até mesmo para nos ajudar a que o canal cresça cada vez mais, né? Deixe os comentários, Isso, se você compartilhe casos com a gente. se você que nos acompanhou aqui, né, achou relevante, né, essa informação, já compartilha aí com seus vizinhos, condôminos, né? Leve para discussão na assembleia, né? E caso você queira também, né, deixar o seu joinha aí, isso para a gente é ótimo, né? Não se esqueça também de fazer a sua inscrição no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Também, se você quer receber as nossas edições mensais do Jornal do Síndico, encaminhe o WhatsApp para a gente. O código de área é o 31 e o número é o 98481 7642. O Comorar volta com novos vídeos em outra oportunidade. Até lá!